Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai falar sobre os resultados divulgados do primeiro trimestre de 2019 da Grendene. Grendene, código de negociação GRND3. É uma empresa que provavelmente muitos de vocês têm, uma empresa que muita gente gosta de fazer o buy and hold, investe por longo prazo, uma empresa que já está há bastante tempo na bolsa, tem mais de 10 anos de bolsa. E apesar de ser uma small cap, uma empresa pequena, uma empresa que tem valor de mercado menor do que 10 bilhões de reais, a Grendene é uma empresa muito desejada pelos investidores de longo prazo, principalmente por causa da sua estrutura de capital conservadora. O que isso quer dizer? Estrutura de capital conservadora é quando a empresa tem uma relação de dívida para patrimônio muito baixa. No caso da Grendene, por exemplo, ela praticamente não tem dívida e tem um caixa aproximado de 2 bilhões de reais. Ou seja, para uma empresa que tem um valor de mercado ali entre 6 e 10 bilhões, que costuma oscilar de acordo com as ações, é uma empresa que tem um caixa muito grande, praticamente não tem dívida e tem uma estrutura de capital bem conservadora. Então isso reduz muito o risco da empresa, porque apesar da gente saber que a dívida é boa para a empresa, eu já fiz alguns vídeos falando sobre isso, porque os juros da dívida ele entra como uma despesa e essa despesa ela reduz o lucro líquido da empresa, fazendo com que a empresa pague menos imposto, e basicamente é por isso que as empresas contraem dívida. Então, apesar da Grendene não ter dívida e não ter esse benefício, ela é uma empresa que acaba abrindo mão desse benefício quando a empresa contrata dívida por causa da despesa dos juros, mas ela tem ao mesmo tempo uma estrutura de capital muito conservadora que faz com que a empresa tenha menos risco para o longo prazo, porque ela não tem dívidas para pagar, ela não tem juros de dívida para pagar praticamente, e o caixa dela, o que ela ganha de rendimento do caixa é muito expressivo, principalmente em relação às operações da empresa. A gente vê que em trimestres anteriores, muitas vezes o resultado financeiro da empresa era praticamente do mesmo tamanho do resultado operacional, ou seja, o que a empresa recebia do rendimento desse caixa que ela tem era praticamente o mesmo resultado que ela tinha com a venda dos calçados. Se ainda não conhece a Grendene, eu já fiz algumas análises completas, eu vou deixar um vídeo aqui em cima para vocês conhecerem mais a empresa e ter uma análise realmente completa. Tem um vídeo acho que o vídeo tem mais de 30 minutos, então dê uma olhada lá depois. Mas o motivo desse vídeo aqui é a gente conversar sobre os resultados do primeiro trimestre de 2017 da empresa, divulgados recentemente. Muitos de vocês estão me perguntando no Instagram: Fábio, comenta sobre Grendene, o resultado veio muito ruim, o que você acha, o que a gente faz, o que a gente não faz, então vamos conversar um pouco sobre isso. A empresa divulgou uma receita bruta de 423 milhões de reais no primeiro trimestre de 2019 contra 546 milhões de reais no primeiro trimestre de 2018, uma queda de 22,5%. E essa queda foi gerada principalmente por uma queda de vendas no mercado interno do Brasil e também nas exportações. A empresa tem 25% da sua receita vindo do mercado externo através de exportações, então ela perdeu tanto no mercado externo quanto no mercado interno. E aí foi ladeira abaixo o resto dos resultados, O custo dos produtos vendidos acabou não caindo tanto quanto a receita, O custo dos produtos vendidos saiu de 286 milhões para 250 milhões no primeiro trimestre de 2019, porque a queda de vendas dos calçados gera uma ociosidade maior dentro da fábrica. Isso faz com que os calçados fiquem mais caros para serem produzidos devido a essa ociosidade. Então a gente teve uma queda de 22,5% na receita, o custo dos produtos vendidos caiu, mas caiu menos, caiu 12,5%. O lucro bruto da empresa caiu 33%, saindo de 259 milhões para 172 milhões de reais, o lucro bruto, que é o resultado do chão de fábrica da empresa, quanto que a empresa teve de lucro considerando só as operações das fábricas, ou seja, a receita e o custo dos produtos que foram vendidos. As despesas da empresa ficaram em linha trimestre contra trimestre e o resultado operacional dela, EBIT, caiu de 120 milhões de reais para 33 milhões de reais trimestre contra trimestre, uma queda de aproximadamente 72% no resultado operacional. O lucro líquido da empresa saiu de 156 milhões para 76 milhões, teve a parte da geração de caixa dos rendimentos financeiros geraram um acréscimo do resultado da empresa, conforme todos os trimestres anteriores, inclusive. Então a gente teve uma queda do lucro líquido de 156 milhões para 76 milhões, uma queda de 51%. A empresa fechou o trimestre com praticamente metade do resultado no mesmo trimestre do ano anterior. E bom, para surpresa da maioria dos acionistas, eu acho que é por isso que o pessoal ficou muito sem saber o que fazer, foi porque a empresa não divulgou por que aconteceu isso. Ou ela não sabe por que aconteceu essa queda nas vendas, ou ela não quis divulgar. Simplesmente ela falou que o resultado foi muito ruim, que a gente pode esperar um ano de 2019 tão ruim quanto o primeiro trimestre, pelo menos eles deram a entender isso no release.
E basicamente eles falam que talvez o consumo tenha sido mais fraco, mas o consumo de uma forma geral no Brasil provavelmente não caiu mesmo tanto do que os resultados que a empresa reportou. Ou seja, provavelmente eles perderam o mercado no Brasil porque teve uma queda muito maior do que o mercado em si, e eles também estimam isso, eles não sabem falar o certo que aconteceu. O que eles divulgaram foi que teve uma queda generalizada de volume de venda de pares em praticamente todas as marcas, em todas as regiões. Então a gente pode especular aqui que o principal motivo para isso ter acontecido é que a empresa pôs a mão na coleção, veio com uma coleção muito ruim, e aí os lojistas, porque como é que é a dinâmica da Grendene? A Grendene fabrica os calçados e ela vende os calçados para os lojistas. Os clientes da Grendene são os lojistas. E os lojistas vendem para o consumidor final. Se os lojistas não conseguem vender aquele estoque que eles adquiriram em trimestres anteriores, eles não fazem novos pedidos para a Grendene. Então, provavelmente a queda caiu porque os lojistas pararam de pedir. Então, os lojistas provavelmente pararam de pedir porque provavelmente eles não estão vendendo. Agora, o problema é com os calçados da Grendene ou o problema é do mercado de uma forma geral? Aparentemente, não é uma queda no mercado de uma forma geral. Aparentemente, é uma queda bem expressiva, vinda principalmente da queda de pedidos de compras de calçados da Grendene. Então, provavelmente eles vão ter que acertar a coleção mais para frente, tentar fazer alguma coisa diferente para conseguir voltar o volume de vendas a patamares anteriores. E eu fico muito surpreso da empresa não ter divulgado de forma muito clara por que isso aconteceu. Eu acho que deveria ser um fator muito bem explicado no resultado, por ter vindo um resultado tão ruim. Ela deveria ter dado mais atenção a essa queda dos resultados operacionais. Então vamos acompanhar os próximos trimestres. O que a gente tem para fazer como investidor de longo prazo é acompanhar a empresa nos trimestres seguintes e ver como que ela vai se comportar e ver se ela passa mais informações dos acionistas sobre o que está acontecendo. E bom, pessoal, é bom lembrar também que muita gente gosta da Grendene, eu pessoalmente também gosto da empresa, eu já tenho ela há bastante tempo, mas a gente tem que lembrar que ela é uma empresa small cap, ela é uma empresa que tem ali entre 5 e 10 bilhões de reais de valor de mercado, né, dependendo das oscilações das ações. E esse tipo de empresa small cap, empresa muito pequena, apesar de ser uma empresa muito redonda, uma empresa bem administrada, uma empresa que vem apresentando resultados consistentes há muito tempo, a gente tem que saber que existe um risco e uma fragilidade associada ao tamanho da empresa. A empresa é muito pequena, então ela tem algumas dificuldades que empresas maiores não têm, como por exemplo Itaú, como por exemplo VEG, que também não são empresas... A VEG não é uma empresa muito grande, mas é uma empresa que tem ali os seus 20, 25 bi de valor de mercado, 30 bi, acaba oscilando nessa faixa. A gente pega M Dias, que também é uma empresa bem consolidada, mas é uma empresa que também não é muito grande, uma empresa que tem 17 bi de valor de mercado, 20 bi. Então, a Grendene ela é uma empresa que ela é bem menor do que essas outras, né? A gente pega até empresas que vocês gostam de investir, Bradesco, Engie, são empresas bem maiores. Então, a gente tem que saber que a Grendene, apesar de ser uma boa empresa, ela é uma empresa muito pequena e a gente tem que saber que toda empresa pequena tem um risco maior do que uma empresa maior em determinados setores diferentes, né? A gente pode até comparar entre setores diferentes. Então, se você gosta da Grendene, se você investe nela por longo prazo, é muito bom você saber que, apesar de ser uma empresa muito boa, apesar de ser uma empresa que vem apresentando resultados consistentes há muito tempo, ela é uma empresa pequena e a gente tem um risco associado a isso. E bom, o que a gente tem para fazer como acionista de longo prazo é a gente continuar acompanhando os releases, ver como é que as vendas vão ser retomadas, né? Se as vendas e os pedidos dos calçados vão ser retomados nos trimestres seguintes e como que a empresa vai reportar isso, se ela vai reportar alguma informação a mais. E basicamente é isso que tem que ser feito, né? É um resultado que ele não veio piorando aos poucos no caso da Grendene, ela simplesmente reportou um resultado muito pior no primeiro trimestre de 2019 e não deu muitas explicações. Então a gente tem que acompanhar muito bem para ver como que a empresa vai se reportar nos próximos trimestres. Pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhem com quem vocês acham que tem interesse e eu vejo vocês no próximo vídeo.